Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Sobena. Sejam bem-vindos ao Sobena TV. Hoje, apresentando o nosso terceiro Life Extension. O workshop da Sobena, dedicado à discussão sobre a extensão de vida útil de campos maduros e ativos offshore. Nosso objetivo aqui é debater e apresentar as melhores práticas mundiais para isso, reunimos as principais partes interessadas, incluindo operadores, reguladores, empresas especializadas, cadeia de suprimentos e profissionais especialistas do setor para discutirmos alguns dos principais desafios que a indústria enfrenta hoje e como podemos utilizar nosso conhecimento e experiência para encontrar soluções inovadoras, econômicas e seguras para esse importantíssimo assunto na atividade de óleo e gás. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar agradecendo a todos da organização e do comitê técnico deste evento, que nos brindaram com uma excelente programação. Nosso comitê técnico ele é coordenado pelo engenheiro, nosso diretor, engenheiro Ronald Carreteiro, e também agradecer ao professor Teodoro Alton Neto, nosso diretor técnico. E, obviamente, e principalmente a todos vocês que estão nos assistindo e que se inscreveram para estarem aqui conosco. Aos palestrantes que gentilmente aceitaram o nosso convite, estão aqui doando seu tempo e todo o seu precioso conhecimento. Obviamente, agradecer também aos nossos patrocinadores, que são aqueles que tornam esse evento possível. Muito obrigado pela parceria e por nos proporcionar estarmos aqui disseminando o conhecimento técnico para toda a nossa comunidade naval. São nossos patrocinadores hoje, o American Bureau of Shipping, o ABS e a Hempel. E nossos patrocinadores bronze, a 3R Petróleo, a KBR e a PetroRio. Para darmos início efetivo, eu gostaria de convidar o engenheiro Ronald Carreteiro. Bom dia, Ronald. Muito obrigado. Espero que todos tenham um proveitoso dia e um excelente workshop. Muito obrigado. É com você, Ronald. Bom dia a todos. Obrigado, Portela. É com muita satisfação que nós declaramos aberto o nosso, após a palavra do nosso presidente, declaramos aberto o nosso webinar. Vou fazer uma pequena contextualização, muito rápida, sobre esse terceiro evento, da Sobena. A gente denominamos a extensão da vida útil. Isso envolve plataformas, subs, FPSOs, campos maduros, equipamento subsea, descomissionar de forma segura e eficiente, reduzir a carga dinâmica em operações e instalações offshore, certificar a qualidade dos projetos estruturais e desenvolver soluções práticas e inovadoras para todos esses desafios do mundo offshore, são as demandas do mercado para o futuro. Atendendo a essas demandas desafiadoras, o Comitê Técnico da Sobena, conectando as expertises mundiais através do trabalho em conjunto com empresas, especialistas e órgão regulador, na busca da melhor solução disponível no mercado, por bem desenvolver este webinar. A extensão da vida útil se refere ao propósito de postergar a interrupção da produção de um campo e é adequada para campos em que os reservatórios ainda possuem capacidade de explotar petróleo de forma economicamente viável ou quando a instalação tem funções importantes para o campo. Portanto, como principais vantagens da extensão da vida útil estão a postergação da realização do custo do descomissionamento e prolongar as entradas do projeto ao se recuperar mais do carboneto.
De acordo com os dados da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis, a ANP, o fator de recuperação de petróleo no Brasil é de cerca de 21%. Este valor está bem abaixo ainda do que a média mundial, que atinge cerca de 35%, o que foca com a necessidade do melhor aproveitamento do reservatório e das instalações de produção antes do descomissionamento. Tipicamente, contratos de concessão de campos de petróleo têm a duração de 27 anos. Porém, estruturas, sistemas, equipamentos e componentes são planejados considerando esse tempo de operação na faixa de 25 a 30 anos. Assim, há risco associado à extensão da vida útil, visto que os equipamentos podem estar operando fora dos limites operacionais estabelecidos no projeto, aumentando assim o risco de falha. Desta forma, há incerteza sobre perigos associados ao envelhecimento, obsolescência e degradação dos equipamentos. Para debater e desenvolver as melhores práticas mundiais, a Sobena reuniu as partes interessadas, já citadas pelo nosso presidente, e que vamos debater hoje, e sem mais delongas, convidando o primeiro painelista no painel 1, que é a visão, cenários e motivações. Antes, porém, só mostrando para vocês que o lema da Sobena é promover cada vez mais a engenharia naval como um todo, e por isso estamos aqui desta forma, e também solicitando que vocês façam as suas perguntas pelo chat, né? Ou no botão Q&A, que aí está, de perguntas e respostas, que ao final de cada palestra, ao final, nós reportaremos a vocês junto aos palestrantes. Então, convidando a primeira palestrante do dia, vamos chamar a engenheira Nayara Ferreira, da ANP, para falar sobre a visão da regulação sobre a EVU, né? Nayara é graduada em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, mestre em Operações de Tecnologia e Logística pela COPEAD, FRJ, e doutorando em Engenharia Química da UERJ. Atua desde 2013 na ANP, área de Segurança Operacional e Meio Ambiente, tendo atuado em diversas coordenações. Atualmente desempenha a função de assessora técnica de Segurança Operacional do Meio Ambiente. Por favor, Nayara, bem-vinda. A palavra é sua. Sucesso. Olá, Ronald. Bom dia. Vou tentar aqui compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém dá um ok aí para eu poder... Sabe, tá vendo, né? Obrigada, Ronald. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite, a Sobena, para falar sobre esse tema que para mim é muito interessante, pessoalmente. Atualmente, eu estou desenvolvendo meu doutorado nesse tema. Eu acho que é um tema bastante desafiador para a indústria. Bom, o Ronald já me apresentou, Nayara. Eu estou atualmente como coordenadora geral de Segurança Operacional e Meio Ambiente e venho falar um pouco da visão do regulador sobre a extensão da vida útil de ativos offshore. Deixa eu tirar vocês aqui. Pronto. Bom, vou seguir esse roteirinho aqui, falando do panorama da indústria, trazendo os requisitos de segurança operacional que existem hoje sobre a extensão da vida útil. Vou trazer um pouco das análises recentes que a gente tem recebido dos operadores e temos analisado. Vou falar sobre quais seriam as abordagens de análise que seriam mais interessantes, né, a serem conduzidas pelos operadores durante esse momento de avaliação e do go, não go em relação à extensão da vida útil. Vou falar o que a ANP tem feito em termos de capacitação dos seus servidores e uma breve conclusão. Bom, primeiro, acho que é a segunda vez ou a terceira, já não me lembro mais, que eu participo desse fórum aqui da Sobena para tratar desse assunto, então tentei não me repetir, mas sempre a gente começa com esse panorama que as pessoas já estão um pouco até cansadas de ver, mas é importante para a gente entender, né, a cada ano que passa,
a gente tem mais unidades, né, passando pelo processo decisório, né, de ou descomissionar ou estender vida útil. Então, eu coloquei aqui um gráfico por bacia, e a gente sempre faz a segmentação abaixo de 15 anos, né, de idade, a unidade de produção, entre 15 e 25 e acima de 25. Então, acima de 25 anos, a gente tem 55 unidades de produção. Né, e a gente tem esse limite, né, a gente fala sempre de 25 anos, porque, em geral, é o tempo de vida útil dessas unidades. Mas a gente tem unidades no Brasil que foram projetadas para uma vida de projeto de 15 anos. Então, além desses 55, né, dessas 55 unidades, a gente também tem algumas aqui dentro desses 40 que também já estão passando pelo processo de extensão de vida. Esse gráfico e outros mais, a gente consegue através dos painéis dinâmicos da ANP. Eu deixei aqui o QR Code, porque aí a pessoa já vai direto para todos os painéis dinâmicos. Falando da realidade dos dutos, né? A gente tem aqui, eu coloquei oleoduto, a gente hoje tem 440 oleodutos em operação dentro da sua vida de projeto e 217 já com vida estendida, e 14 que vão estender sua vida daqui a um ano. Esse panorama ainda é mais sensível para o gasoduto, né? Hoje a gente tem 175 gasodutos operando dentro da sua vida de projeto e 143, ou seja, a gente já está quase que equilibrando o número de gasodutos que estão já na sua fase, já operando na extensão de vida, e 5 gasodutos vão entrar em extensão de vida daqui a um ano. Então, fazendo um raio-x, né, desses gasodutos e oleodutos ou multifásicos que estão em extensão de vida, a gente tem que 75% são dutos flexíveis, na maior parte das vezes eles têm anodos, estão equilibrados, né, em termos de dutos de coleta e dutos de escoamento, na sua maioria processam óleo, estão no ambiente marítimo e são, em geral, flow lines. A gente teve essa semana passada, na verdade, ou essa semana, semana passada, quarta e quinta-feira, um curso na ANP com esses 2 professores, né? Um da Universidade de Stavanger, na Noruega, e o Sharp, que é professor de Cranfield. Eles trouxeram um panorama bastante interessante para a gente sobre a extensão de vida útil, tanto na Noruega quanto no UK. E aqui eu trouxe 2 gráficos que eles apresentaram nas apresentações deles. A quantidade, né, se a gente fizer o marco, de novo, trazendo o marco de 25 anos, né, de vida útil de projeto, e aí a gente está lá em 97, né, nos 2 gráficos, fazendo esse marco. A gente tem muitas unidades no UK e muitas unidades na Noruega. Eu não posso dizer que elas estão em extensão de vida, porque muitas descomissionaram, mas com certeza todas essas unidades passaram pelo processo decisório de descomissionar ou estender vida útil. Então, isso é um processo bastante frequente e bastante desafiador para a indústria também no UK e na Noruega. Falando de requisitos de segurança, né? Hoje os regulamentos da ANP, em termos de segurança operacional, eles são divididos por ambiente. Então, a gente tem o SGSO, que fala do topside de unidade de produção, de perfuração offshore. A gente tem o sistema submarino, né? O SGSS, para tratar dos sistemas submarinos. Nós temos o SGIP, né? Que é que trata de gerenciamento de integridade de poços, tanto para mar quanto para terra. A gente tem o RTDT, que trata dos dutos terrestres. A gente tem o gerenciamento da integridade para tratar de unidade de terra. Então, todos esses regulamentos, eles tratam da segurança por tipo de unidade. E todos esses regulamentos, eles são estruturados, né? Aqui eu estou falando do SGSO, mas na sua maioria, os regulamentos são estruturados de acordo com práticas de gestão. Né? O SGSO, ele trata de 17 práticas de gestão, e essa estrutura de gerenciamento de segurança operacional foi baseada em várias outras referências de Process Safety Management, por exemplo, o CCPS, por exemplo, esse aqui que eu coloquei, do OSAS. O SGSO, ele é um regulamento de 2007, então ele não traz uma seção específica para extensão de vida útil, mas ele
em vários requisitos que ele trata ao longo do regulamento, ele trata, sim, da extensão de vida útil na medida em que ele fala sobre durante todas as fases do ciclo de vida. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos. Na auditoria, né, esses 2 itens aqui, ele fala, ó, o operador, você tem que desenvolver planos de auditoria para todas as fases do ciclo de vida, inclusive durante a sua extensão de vida. Na prática 12, que é a análise de risco, de novo, tem que a identificação e análise de risco deve ser conduzida durante todo o ciclo de vida, que vai desde o projeto até o descomissionamento. Então, isso inclui a extensão de vida. Mais um exemplo, ambiente de trabalho e fatores humanos, a prática 4. De novo, ela vai trazer que o ambiente de trabalho e fatores humanos tem que ser considerado em toda a fase do ciclo de vida. Então, embora não tenha uma seção específica, ele traz menções importantes a essa fase. Já os requisitos do SGSS, né, que trata do Subsea, ele vai falar que você já tem um capítulo específico para a extensão de vida útil e vai falar que você tem que avaliar, e aí traz todo as questões que precisam ser contempladas nessa avaliação. Então, avaliação da integridade, avaliação de riscos durante a extensão, tem que trazer as premissas, né, comparar as premissas do projeto com as premissas atuais, que tem que fazer uma reavaliação, né, um as-built do sistema submarino no momento em que você quer estender, avaliação das cargas, tensões, mecanismos e modos de falha, histórico de incidente. Então, o SGSS já traz o conteúdo, né, macro dessa avaliação de extensão de vida. Além disso, o SGSS ele vai trazer que o operador tem que comunicar a ANP um ano antes, né, de você estender a vida do projeto, você tem que comunicar a ANP e tem, né, que desenvolver um novo envelope de segurança para aquela nova realidade, tem que revisar o seu PGI, né, que é o Programa de Gerenciamento da Integridade, tem que revisar seus procedimentos, né, ou pelo menos fazer uma análise crítica dos seus procedimentos, tem que fazer a avaliação, análise crítica dos procedimentos de manutenção, inspeção, ensaio, teste, etc. Tem que fazer uma análise crítica daquilo que veio sendo utilizado até o momento em que se pretende estender a vida. O novo SGSO, que também já não é uma novidade para a indústria, né? A gente está desenvolvendo um novo SGSO, ele deve entrar em consulta pública agora em setembro, que vai sair desse modelo aqui por unidade e vai ter um único regulamento que abrange todos os tipos de instalação. Claro, com as suas especificidades. Terra tem uma especificidade, poço tem uma especificidade, subsea tem a sua especificidade, mas é um regulamento que abrange, as práticas de gestão vão ser abrangentes para todo tipo de instalação. E aí, nesse contexto, e aqui eu estou trazendo um texto que está sendo ainda elaborado, né? Então, assim, esse texto não tem nada de batido martelo. O texto que eu trago aqui são, no primeiro momento em que a gente vai levar esse texto para a audiência pública, né? E ele está sendo modificado ainda, revisado internamente. Então, eu só quis trazer aqui, embora preliminar, algumas questões da extensão de vida que vão ser incluídas no regulamento. Então, o regulamento novo provavelmente vai trazer a questão que tem que se comunicar a ANP um ano antes. Na prática 7, a gente pretende incluir que, ao momento em que você desenvolve auditorias internas, você tem que desenvolver auditorias internas com objetivos específicos para determinados marcos do ciclo de vida, inclusive no momento que se prepara para estender a vida útil. Então, fazer uma auditoria específica dessa parte. Mas a grande novidade em termos de extensão de vida útil é a prática 10. Hoje, a prática 10 ela trata apenas de projeto e ela vai começar a tratar do ciclo de vida da instalação como um todo. Então, ela, obviamente, vai trazer o projeto, mas ela vai incluir construção, montagem e comissionamento, a fase de operação, a reutilização e conversão e o envelhecimento, que é o nosso objetivo aqui. Então, trazendo a questão do envelhecimento, o que o SGSO pretende alcançar, né? Ele vai dizer que a gente tem que fazer uma avaliação periódica dos elementos críticos, os operadores precisam fazer uma avaliação periódica dos elementos críticos e incluir a questão do envelhecimento sob 3 óticas, a degradação do material, a obsolescência e as questões organizacionais. Eu vou tratar isso mais adiante na apresentação. Além disso, ele vai falar que os operadores têm que ter uma sistemática para avaliação, como fazer a avaliação da extensão de vida, né? Não deixar isso para ser definido no momento em que se pretende estender. A gente vai trazer que, em casos de ausência de dados e documentos, né,
O processo de avaliação da extensão de vida é um processo muito demandante em termos de dados, de documentações históricas da instalação que se pretende estender. E no momento em que você não tem dado e não tem documentos daquela instalação, você precisa ser mais preventivo ainda, trazer medidas ainda mais restritivas para a sua unidade. A gente fala também, nesse novo documento, que é preciso ter um processo de avaliação documentado e aprovado, né, sobre a responsabilidade de uma pessoa, né, que conduz a integridade da instalação. E, por último, a gente vai falar que você precisa interromper a operação quando ele chega na vida útil de projeto, se você não tem nenhuma avaliação e nenhuma aprovação para estender além da vida de projeto. Falando um pouco das análises recentes, o que a gente tem recebido na ANP em termos de pedido, solicitação de extensão. Então, vou dar aqui um exemplo, e eu descaracterizei aqui, porque aqui não importa se é operador A, operador B, operador C, então eu coloquei nomes genéricos, mas um oleoduto foi solicitada a extensão de vida útil dele por 1 ano. E aí era um oleoduto que interligava 2 unidades, né, de produção. O oleoduto ele veio caracterizado, né, ele veio com esse pedido de extensão de 1 ano, mas ele veio com análise de vários componentes, então do lançador, recebedor de PIG, válvulas de bloqueio, a tubulação de superfície, os risers rígidos, os spools, os trechos rígidos, os conectores subsea. Então, ele veio com uma análise bastante abrangente dos componentes. E que documentos apresentados foram que o operador apresentou à ANP? E aí eu falo os documentos apresentados depois de muitas idas e vindas. O operador apresenta, a gente questiona, faz reunião. Não, a gente precisa entender ainda o histórico de incidentes, então ele vai incorporando. Então, esses documentos aqui, depois de todas essas interações, o que a gente tem, né, de documentos? Em geral, o operador apresentou avaliação da integridade daqueles componentes todos, o histórico de incidente, análise de fadiga para aqueles que faz sentido, análise de fadiga, obviamente, análise da corrosão, das falhas mecânicas, fizeram uma análise de risco. Embora alguns componentes a gente sentiu falta de alguma análise, eles foram bastante abrangentes. A partir da análise, né, a partir desse conjunto de análises, eles se colocaram algumas recomendações técnicas, então, fazer as inspeções dos risers mais frequentes, fazer uma inspeção definida, né? Aqui eu não trouxe o nome da inspeção, mas defini uma inspeção específica para os trechos rígidos, fizeram uma avaliação de flambagem, fadiga, propuseram uma nova troca de cupom mais frequente, uma análise de corrosão mais detalhada, fizeram troca de alguns componentes, desenvolveram um PMO, né, um procedimento mútuo de operação entre aquela plataforma A e aquela plataforma C, e fizeram o treinamento dos seus operadores. Enfim, uma avaliação estruturada e que propõe novas recomendações. E o que a gente entendeu nesse processo é que, embora você esteja fazendo uma análise de extensão de vida útil do subsea, muitas salvaguardas do topside também precisam ser avaliadas, porque elas protegem o subsea. Então, se você tem uma corrente impressa, se você tem as válvulas SDVs lá do seu topside, que ela tem função para o seu sistema, também precisa demonstrar que essas salvaguardas vão estar confiáveis, operacionais e íntegras durante a extensão da vida útil. Como você pretende fazer isso? Então, essas foram as análises que a gente demandou do operador. A gente também recebeu uma solicitação de um gasoduto, não foi solicitado um período, e é muito importante que a indústria entenda que a extensão de vida útil, você precisa, o primeiro momento você precisa saber, precisa definir, né? Você quer estender vida útil por quanto tempo? E todas as análises estão associadas a esse tempo que você pretende estender. Né? Se você pretende estender vida útil, que nem aquele gasoduto por 5 anos, é um tipo de análise. Se você quer estender por 1 ano, é uma outra coisa, né? Porque o risco é uma função também do tempo, né, de exposição. Então, esse aqui é um processo que ainda está em análise, mas o operador não informa o período em que ele pretende estender a vida. Embora ele tenha colocado os componentes, né, o trecho rígido, as juntas, os flanges e as válvulas, mas ele não traz a caracterização, né? Então, ele apresentou dados do as-built, as leis da unidade, fez uma análise de VIV, né, de vão livre,
faz algumas correções dos vãos livres e estabilizações, traz o histórico de inspeções, traz o histórico de recomendações técnicas, fez a inspeção de PIG, traz uma avaliação da corrosão e traz as recomendações associadas a essa análise, e esse é um processo que ainda está sob avaliação do INP. O outro exemplo que eu quero trazer foi um sistema submarino que o operador queria operar por mais 5 anos, além da sua vida de projeto. Então, ele trouxe alguns equipamentos do subsea, os umbilicais de controle, o gasoduto rígido de exportação e as linhas flexíveis. E aí ele trouxe uma série de documentos, né, apresentou uma série de documentos para garantir que aquilo tinha possibilidade, né, que esse sistema tinha possibilidade de estender. Só um instantinho. Então, trouxe uma série de avaliações, que eu não vou aqui repetir, trouxe uma série de recomendações técnicas, mas é interessante que ele não se propôs somente a fazer uma manutenção da rotina de inspeção. Ele substituiu abraçadeiras, ele refez cálculos da questão dos vãos livres, fez inspeções visuais mais frequentes, ele instalou o MODA e o MAPS, que são sistemas de monitoramento mais, vamos dizer, mais em tempo real do que inspeções visuais. Então, a gente fez algumas solicitações para o riser, para o gasoduto, para o riser de gás lift, mas o interessante é que ainda durante os estudos, né, e a instalação do MODA e do MAPS, foi visualizado nesse momento do monitoramento, embora o operador tenha pedido 5 anos de extensão, ele não operou 5 anos a mais esse sistema, né? De acordo com o monitoramento que ele vinha fazendo, ele identificou um risco grave iminente e ele mesmo parou, teve que parar por conta de um dos risers. Então, ele parou esse sistema muito porque ainda durante os primeiros indícios de risco grave iminente. E aí eu quero trazer aqui nesse slide uma reflexão, né? Eu estou no momento em que eu preciso avaliar a extensão de vida e algumas vezes eu lido com trade-off, né? Até que ponto fazer inspeções mais frequentes garante aquela integridade, né? Não adianta eu fazer a inspeção a cada 24 horas, né? A depender dos danos e do que eu preciso gerenciar, eu preciso de fato reparar, eu preciso de fato monitorar mais de perto, eu preciso eventualmente trocar. E o que a gente vê, né, a inspeção ela tem um endereço, né? Ela serve a depender da dimensão de trinca que você tem, de quantidade de vida remanescente em fadiga, dependendo da consequência daquele rompimento, né? Se é uma consequência catastrófica, nem sempre só inspecionar é o suficiente. Que tipo de inspeção eu preciso? Que tipo de frequência eu preciso? Mas isso não serve para... A inspeção mais frequente não é um remédio para todas as doenças. Então, eventualmente, eu preciso sim reparar e fazer mudanças, implementar mudanças no meu sistema para que possa fazer a extensão de vida. Mas uma questão que eu quero colocar aqui, que integridade é um pilar da extensão de vida útil. E isso é muito importante que a gente pense, né? Então, falando agora de abordagem, entrando nas abordagens, a extensão de vida útil não é operar o ativo sob a mesma condição, sob os mesmos procedimentos operacionais, sem implementar mudança nenhuma. Não é isso. Não se trata de operar o ativo da mesma forma. É preciso fazer uma avaliação crítica daquele ativo. Reconhecer que o envelhecimento traz novos perigos e eu preciso controlar os riscos associados a esses novos perigos. Então, eu preciso se implementar e, muitas vezes, investir naquela infraestrutura, né? Aumentar a frequência é uma medida mitigadora? Certamente, mas implementar novas redundâncias, trazer novos reparos também, né? Essa é uma figurinha desse curso que a gente fez essa semana, que eu gostei muito dos 2 professores, que na verdade, você precisa sistematizar na cabeça o que é
o processo de extensão, e aqui essa figurinha só serve para o material degradation, né? Quando eu estou fazendo a abordagem da primeira análise, que é a avaliação da integridade do ativo, integridade, né? Então, você tem o que foi previsto no projeto, o que foi previsto durante a fabricação, como você operou o ativo, né? Tem gente que passa do design da fabricação direto para o life extension, não é isso. Você tem o como você desenvolveu o ativo, como você desenhou o ativo, como ele foi fabricado, como ele foi lançado, se for o caso de Subsea, mas também tem a forma com que você operou, como você gerenciou essa integridade durante toda a vida. Então, aí você tem o estado naquele momento que se pretende estender. Aí você faz uma avaliação da extensão de vida com todas as análises que você puder para tentar entender melhor aquele ativo que você tem em mãos. Você propõe mitigações e aí sim você passa para uma fase de extensão em que você vai implantar um novo, eles chamam de SIM, né? Que na verdade é o gerenciamento da integridade do ativo. Mas eu quero trazer aqui uma abordagem que é muito interessante, né? Os operadores inicialmente estão apresentando somente as análises da questão material, e aqui é que os professores chamam de análise do diamante, né? Em que você tem análise física e estrutural da condição da estrutura que você pretende estender, mas também tem que avaliar as questões tecnológicas e as questões de conhecimento, de requisitos. No meu primeiro artigo publicado, né, no meu doutorado, eu tento fazer o processo de envelhecimento separando ele em 3 vertentes principais. A degradação do material, em que sim, você vai fazer todas as análises que eu falei até agora, de degradação, de avaliação da fadiga, de vãos livres, de corrosão, enfim, tudo que está relacionado à degradação do material, mas você também tem que avaliar esses 2 outros tripés, né? Esses 2 outros pilares desse tripé, né? Que é a obsolescência, você tem que avaliar o seu ativo frente às os novos requerimentos, novas regulações, novas tecnologias, novas necessidades do seu próprio ativo, e você tem que analisar as questões organizacionais. 25 anos se passam, será que eu consegui transferir o conhecimento para o meu pessoal novo? Né? Se eu tive uma reestruturação da empresa, através de uma aquisição, eu sou um novo operador naquele ativo, será que eu consegui fazer uma boa avaliação, né? Uma boa transferência de conhecimento? Isso é importante. Então, falando, o meu último tópico da apresentação, né? A ANP tem procurado se capacitar nessa questão de extensão de vida útil. Então, a gente trouxe 2 professores semana passada para trazer bastante conhecimento e fazer um benchmark com a Noruega e com o UK. Então, eles trouxeram bastante alguns conceitos, né? E também a parte prática da extensão de vida útil. E eu estou fazendo doutorado, né, na UERJ, com parceria com a USP, fiz até agora no Brasil e agora vou trazer, né, fazer esse doutorado junto com a universidade no Canadá, né, que também tem bastante experiência nesse assunto, né? Não exatamente em instalações offshore, mas em outros tipos de ativos que eles precisam estender vida útil no Canadá. Então, é um processo também de aprendizado e de incorporação de aprendizado. Como conclusão, né? No primeiro artigo da minha pesquisa, eu trago o que eu preciso percorrer para fazer a extensão de vida útil, né? Essa figurinha também é desse artigo. Os 3 primeiros pedidos de extensão de vida útil da ANP, frente a essa sistemática aqui, quanto o primeiro estava aderente, o segundo e o terceiro. O TIC é estar aderente, o traço é quando não está aderente, ou seja, se o processo de extensão de vida ele passa por várias etapas, os 3 processos tinham muitas lacunas em termos de escopo de análise. E principalmente nessas 2 questões aqui que são importantes. Então, em termos de conclusões, eu queria deixar que a extensão de vida útil não é só avaliar a degradação do material, né? Há uma necessidade de entendimento do processo de extensão de vida útil e há uma necessidade de aperfeiçoamento das análises de extensão de vida útil.
Era isso que eu queria apresentar hoje. Fico aqui à disposição para as perguntas. Deixa eu parar aqui a minha tela. Fico aqui até o final desse painel para responder as perguntas e debater aí com vocês. Obrigada. Nayara, é excelente a sua apresentação. Eu vou pedir para você aguardar até o final para a rodada de perguntas e respostas. E vou convidar o engenheiro Anabal Santos, o nosso próximo palestrante, para falar sobre a nova dinâmica de atividade de exploração e produção offshore no Brasil. Anabal tem diversificada experiência profissional na indústria do petróleo. É graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia e mestre em Regulação de Energia pela Universidade de Salvador, na Unifax. Atualmente é secretário executivo da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás Natural, ABPIP, e sócio da Solução Energia Consultores. Bem-vindo, Anabal. A palavra está com você. Muito obrigado. Obrigado, Ronald. Deixa eu tirar esse reflexo aqui atrapalhando aqui um pouquinho. Mas muito obrigado, Ronald, pela sua introdução. Parabenizar a Nayara pela brilhante apresentação que fez e nos dá uma certa tranquilidade que a ANP está se preparando e cuidando dessa nova etapa da vida dos nossos campos que está chegando. E isso nos dá também uma certa tranquilidade e um conforto de saber que nós da indústria precisamos também fazer a nossa parte, que temos desafios importantes que conciliam, né, e se complementam com esse desafio aí que é a decisão do Life Extension ou descomissionamento, que é um assunto ainda tão novo aqui no Brasil para da nossa indústria ainda ser uma decana, vamos dizer assim, né? Mas é típico da nossa indústria e fico feliz de saber que a ANP está atenta a isso, como sempre teve, porque, né, Nayara, segurança operacional e meio ambiente é premissa, né? Não se discute isso em hora nenhuma, né? Então, se não tem, não se faz. Então, e se mitiga e se toma outras providências. Então, tira da pauta esse assunto, né? Mas dentro desse escopo das preocupações que a ANP tem e que a indústria também tem, a gente também tem um outro lado da vertente dessa discussão, que é o aproveitamento desses ativos, né, na medida que for possível observar essas premissas. E aí, Ronald, eu trouxe aqui uma apresentação que eu pedi então para vocês compartilharem aí, acho que a nossa pessoa de apoio poderia fazer enquanto eu me coloco aqui. Então, a BIPIP, nós somos uma associação de produtor independente e nós estamos vivenciando essa nova dinâmica que está no mercado de petróleo e gás de maneira geral, tanto no ambiente onshore e no ambiente offshore. E aqui eu vou me ater no ambiente offshore por questões do próprio escopo do seminário, né? Se puder passar o próximo, por favor. Vou fazer uma introdução breve da BIPIP, mostrando aqui aos nossos seguidores, né, o que é a BIPIP, e nós hoje temos 37 associados e temos aqui fornecedores e operadores e também uns sócios aspirantes que desejam participar do mercado, né? Nós estamos presentes em 13 estados, só atuamos em 2 ambientes e esse número aqui de 150 mil barris equivalente por dia, ele é dinâmico também, porque ele muda toda hora, e se a gente olhar 5 anos atrás, esse número era talvez algo como 3 mil barris por dia, por si só já dá para ver a dinâmica que o país tem conseguido colocar na atividade de petróleo e gás, e isso tem todos os reflexos que vocês podem imaginar do ponto de vista de aumento de produção, de melhoria de arrecadação de royalties e todas essas questões que são decorrentes dessa dinâmica, né? Próximo, por favor. Aqui trouxe um mosaico aqui dos nossos logos, né? São os principais operadores. No ambiente onshore, nós temos a PetroRio, temos a 3R, a Perenco e a BW, que tem uma história também interessante, que a gente vai abordar aqui um pouco sobre essa questão do aumento do valor de recuperação. E os nossos fornecedores, todos eles de AIP, e alguns deles são bem conhecidos, e, portanto, só para dar uma ideia de o que a BIPIP, quem a BIPIP representa, né? O próximo, por favor. Então, esse é um dado clássico que a gente coloca só para ter uma ideia da dimensão das coisas do ambiente de produção do Brasil. Então, nós temos um ambiente pré-sal que tem uma produção média da ordem de 21 mil barris por poço, e, no outro lado, tem uma produção onshore que tem uma média de 33 barris por poço. Os números são esses mesmo, não tem nenhum erro, não, porque a planilha, o dado, inclusive, é original da ANP. E dessa maneira, esses números falam por si só, né? E explicam um pouco aí
a razão da iniciativa acertada da Petrobras de fazer o desinvestimento, né? E aqui, homenageando aqui o saudoso Giuseppe Bacoclo, que ele dizia que dono de mercado não tem quitanda, né? Então, não tem como você eficazmente ativos tão diversos, né? E por isso, no mundo inteiro tem essas separações de ativos, né? Quem é grande cuida de coisa grande, quem é menor cuida de coisa menor. E aí, só para contextualizar aqui, não há diferença entre empresas integradas, que são essas que os logos demonstram, e as empresas dependentes que não estão verticalizadas, elas operam basicamente no elo do upstream, né? E, portanto, as empresas que nós representamos aqui. O próximo, por favor. Aqui, para dar uma visão onde é que nós estamos, né? No ambiente onshore do Brasil, temos aí a P3R com o polo Peroá-Cangoá, temos aí na Bacia de Campos, né? A PetroRio, a Perenco, a 3R e a BW Energy com esses ativos, né? E aí a gente já pode começar a falar um pouco de otimização de fator de recuperação, né? E aqui destacar, por exemplo, só para ficar nesse exemplo, o trabalho que a PetroRio faz com o campo de Arru e com o tieback lá para o campo de Frade vai viabilizar ou recuperar aquele ativo, recuperar o fator de produção daquele ativo, porque devido à economicidade, talvez se não tivesse essa solução, não poderia se viabilizar. E da mesma maneira, tem um outro exemplo aqui interessante, que é o campo de Maromba, que está sendo conduzido pelo programa pela BW Energy, e que também esse campo é um daqueles 24 campos que tem descoberto, tem comercialidade declarada há mais de 10 anos e nunca teve produção efetiva, né? Então, são dois exemplos do que as empresas independentes podem fazer no sentido da recuperação, de melhorar o fator de recuperação do Brasil, que, como o Roma já mencionou, é muito baixo. O próximo, por favor. Tem coisas que têm ajudado muito aos operadores independentes endereçar os seus projetos e fazer com que esses resultados sejam alcançados, né? Primeiro, a gente tem aí uma estimativa importante da ANP, que no âmbito do PROMAC, aquele programa de revitalização e incentivo à produção de campos marítimos, nós temos uma previsão aí de 30 bilhões nos próximos anos, que fala por si só, né? Não precisa estou falando de dólar, 30 bilhões é dinheiro de dólar, é dinheiro em qualquer lugar do mundo, e isso tem consequência para a indústria, até para as pessoas, melhorar a empregabilidade, essas coisas todas. Então, com relação ao estágio que nós estamos hoje, esses avanços são muito recentes, né? São coisas muito recentes, coisas de menos de 5 anos, mas o país já fez muito, mas também ainda tem muito a fazer, e a gente tem tido a felicidade de conviver com as autoridades setoriais, que todas elas estão muito engajadas nesse objetivo de gerar cada vez mais riqueza com esses recursos naturais que a gente tem, considerando, inclusive, a celeridade e a urgência que a gente tem face à transição energética, que a posição da BPIP é muito clara. Eu até convido aqui os nossos seguidores a visitar o nosso canal no YouTube, que nós temos lá um filme que diz muito claramente qual é a posição da BPIP com relação à transição energética, mas eu posso fazer aqui um breve resumo de que nós somos aliados aí à posição do Décio Oddone, que já se expressou nisso, que o mundo vai precisar de mais energia e não de menos. E se cada um de nós, que somos fontes de energia, fizermos o nosso trabalho, no final das contas, nós vamos ter uma acomodação energética e não uma transição como se tivesse um começo, meio e fim, né, desse novo processo que a gente está vivenciando. Mas isso tudo impõe que a gente faça o nosso dever de casa, e esse desafio aí do Life Extension e do descongestionamento está batendo na porta, principalmente por causa da idade dos ativos, como a Nayara colocou. Próximo, por favor. E aí, dentro da vertente regulatória dessa dinâmica, né, a ANP tem feito um trabalho muito colaborativo, no sentido de permitir e dar condições para que essas questões aconteçam. E aqui eu gostaria de destacar o acesso gratuito aos dados das bacias sedimentares terrestres, e também já está estendida para a parte das bacias marítimas, que permite com que esse acervo, que é importante, que estava, digamos assim, adormecido aí lá no BEDEP, por ter uma onerosidade relativa para esses dados, permitiu, e a ANP compreendeu isso, e tornou o acesso gratuito, e é um case de sucesso, e na área certamente acompanha isso lá, é um case de sucesso de quanto o país se apropriou desta riqueza a partir de diversidade, de consultores, enfim, é um case de sucesso o número de acessos que esse instrumento tem.
Também, da mesma maneira, a gente tem tido aí muita felicidade em compreender que o país entendeu o que é a função do royalty, né? O royalty ele é um fator importante, e aí a BPIP se coloca muito claramente, nós estamos falando de redução de alíquota e não redução de arrecadação de royalties. Então, é um princípio alimentar, né? De quanto menos você onerar um ativo, mais ele vai produzir e viabilizar a sua extensão de vida e até aumento de fator de recuperação, que é um objeto da nossa fala aqui hoje. Próximo, por favor. E aqui, um aspecto também interessante que a ANP trouxe, eu só queria destacar aqui, veja, o fator de recuperação atual da Bacia de Campos, né, que é o nosso principal foco aqui, atualmente é 16%. Então, se fizer cada 1% que a Bacia de Campos você ganha de fator de aumento de recuperação, e o Life Extension tem uma contribuição importante nisso, nós estamos falando aqui, grosseiramente, de 1 bilhão de barris equivalente. Né? Se você compara com o resto do mundo, e é uma comparação grosseira, porque são reservatórios diferentes, mas só para a gente ter uma ordem de grandeza, nós estamos falando de 35, você teria aí pelo menos uns 19 pontos percentuais para você navegar, né? Para você poder alcançar uma média mundial. Se você considera que a produção acumulada da Bacia de Campos é da ordem de 13, 14 bilhões, nós estamos dizendo que se você conseguir fazer esse aumento de recuperação, aumento de fator de recuperação, você vai ter mais óleo do que você já produziu. Só para você ter uma ideia da dimensão do desafio que nós temos, que o Brasil tem, é como descobrir óleo velho, né? Um óleo conhecido e você está tirando mais do que você já tem, mais do que você já tinha conseguido fazer. Então, isso é fundamental para que a gente tenha a dimensão do tamanho do desafio que as empresas independentes têm. Né? Nós temos conseguido isso em vários ativos, principalmente terrestres, né? Esse aumento de recuperação, e certamente os nossos operadores que estão aí nos ambientes onshore, offshore, também terão performance semelhante de aumentar esse fator de recuperação, inclusive com o aumento da vida útil do campo, que alguns deles já manifestaram interesse aí da extensão dos seus contratos de concessão. O próximo, por favor. Então, aqui eu trago uma curva, né, de crescimento da produção do operador independente, só para facilitar aqui, nós estamos falando de 2000, aqui, o primeiro dado de janeiro de 2000 era 40 mil, nós estamos aqui já em torno de 85 mil, né, dado deste ano. Então, é importante que o país tenha a consciência da necessidade da continuidade do programa de investimento da Petrobras, porque os ativos crescem de produção, isso significa mais riqueza, mais emprego, mais royalties, né, mais negócios. Então, é importante, e o programa de investimento da Petrobras no ambiente offshore, ele ainda está, digamos assim, com muita oportunidade a serem colocados no mercado. Né? Então, a gente estima aqui que tem pelo menos 25 campos que teriam candidatos a essa possibilidade, e a gente espera, pelos resultados que já foram conseguidos, que a gente tenha a grandeza de tocar em frente esse projeto. O próximo, por favor. Aqui é uma lista dos campos que eu me referi, né, que esses campos fazem um conjunto de 24 campos, que eles têm a comercialidade decretada, e alguns deles há mais de 15 anos. Tem aqui o Catuá, um campo que foi decretado em 2003, tem campo em 2001, e esses campos, 1999, 1987, e esses campos passaram 10 anos, né? As datas que eu me referi foram datas da descoberta. Aqui são os anos da declaração de comercialidade nessa coluna aqui que está do lado. E esses campos nunca produziram. Né? Um deles é o campo do Maromba, como eu comentei, que está a cargo aí da BW Energy e tem a previsão de ter primeiro óleo aí em 2024. Né? Próximo, por favor. E esse cenário do programa de investimento é uma materialização daquela teoria do ganha-ganha. Né? Esse é um projeto que não tem quem perca. Todo mundo ganhou. Ganhou a sociedade, ganhou os estados, os municípios, ganhou a Petrobras, ganharam as empresas independentes, ganharam os profissionais da área. Então, os dados que a gente já foram divulgados, alguns pela ANP, outros pela própria imprensa, demonstram o quanto ainda é possível tirar de riqueza desses ativos
que estão sendo desinvestidos. O próximo, por favor. Só mais alguns exemplos do que eu já falei. O próximo. E aqui, talvez o mais interessante das consequências desse esforço que tem sido feito é os aspectos sociais que envolvem isso, né? Então, Macaé, no onshore, no offshore, e Mossoró, no onshore, são duas cidades emblemáticas que demonstram que estão vivendo a pleno emprego, né? Principalmente pela consequência da qualidade do emprego gerado pela indústria de petróleo e gás, né? Então, nós temos uma média salarial que corresponde a 5 vezes a média nacional e temos uma capacidade de geração de emprego muito maior do que muitas outras atividades da área de energia, né? Nós geramos 45 empregos pelo efeito de renda ou indireta a partir de cada emprego direto, quando existe, por exemplo, na eólica, esse número é de 1 para 2, né? Gera assim, 2 empregos indiretos ou efeito renda para cada emprego direto. Então, isso tudo é para reforçar a tese de que nós vamos passar por uma fase de transição de acomodação energética, onde vai haver um balanceio entre esses efeitos que nós estamos nos referindo aqui. O próximo, por favor, acho que estou terminando. Esse aqui é um outro importante dado que a gente tem como desafio na atividade que está sendo conduzida agora pelo operador independente, que é a atividade exploratória do Brasil. Nós temos uma baixíssima atividade exploratória no Brasil e portanto, nós conhecemos menos de 5% das nossas bacias sedimentares. Algumas delas não teve nenhuma atividade econômica até então, e eu já percebo algumas pessoas ansiosas, quando é que vai iniciar isso? Nós vivemos 80 anos, né, com esses números aqui, em breve nós vamos estar fazendo, e as nossas empresas já têm demonstrado isso, têm participado nos leilões de oferta permanente e têm adquirido blocos exploratórios. Então, nós vamos fazer também, no seu momento certo, uma intensificação dessa atividade. Próximo, por favor. Um outro caso que a gente tem a desenvolver, né, é a questão dos não convencionais, e a gente está aguardando aí a divulgação. Isso serão ativos, nesse primeiro momento, provavelmente em terra, mas nós estamos desenvolvendo aí, aguardando a publicação do Poço Transparente, que também certamente trará um funcionamento nessa nova dinâmica. Tem um número interessante que aqui está, que nós trouxemos do campo de Vaca Muerta, só para ter uma ideia, aquelas pessoas que não ainda enxergaram o potencial dessa atividade, é que o campo de Vaca Muerta ele tem um potencial de geração de valor de 426 bilhões de dólares. Né? Isso foi dito pela essa empresa FDC, que é que coordena e faz a gestão do campo lá na Argentina, no último webinar que foi feito aqui conosco na BIP. O próximo, por favor. Portanto, nós concluímos aqui a nossa fala, trazendo essa visão, né, dos operadores independentes, que hoje já tem um papel relevante no atual cenário brasileiro, e dizer que estamos engajados e imbuídos de fazer, sempre com a premissa do licenciamento, do cuidado com o meio ambiente e da saúde e da segurança operacional, o nosso dever de melhorar o nosso fator de recuperação, adiar o quanto possível o descomissionamento, para que a gente possa tirar as maiores riquezas desses recursos naturais que nós temos. O próximo, só para agradecimento. Então, devolvo a palavra do Ronald, agradecendo a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui acompanhado de brilhantes pessoas nesse painel. Você está mutado, Ronald. Você está em mudo, Ronald. Estou mutado. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, a sua apresentação é excelente. O trabalho que você tem feito é digno de nota e de observação, tá certo? Trabalho profícuo. E pedimos que você aguarde até o final para as perguntas e as respostas. Vou convidar agora o engenheiro Carlos Machado, da ABS, para falar sobre processo e boas práticas na extensão da vida útil de ativos offshore. Ele é engenheiro naval, tem 30 anos de experiência na indústria de óleo e gás, em construção naval, e pós-graduação em engenharia de segurança de trabalho. Carlos Machado já desempenhou na ABS diversas funções de engenheiro historiador e gerente de projetos, e atualmente é o gerente de desenvolvimento de negócios para a América Latina. Bom dia, Carlos. A palavra, por favor.
Bom dia, Ronald. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. É uma honra dividir esse painel aqui com a Nayara e com a Anabal. Excelentes apresentações. Nossa apresentação aqui ela vai focar na extensão de vida dos FPSOs ou dos topsides, como a indústria se refere. Então, a ideia é fazer uma breve apresentação sobre o processo de extensão de vida dos FPSOs e trazer algumas lições aprendidas. Aqui um breve histórico sobre o ABS. O ABS é uma sociedade classificadora que, desde a sua fundação, vem promovendo a segurança da vida, da propriedade e do meio ambiente. Atualmente, as principais áreas em foco são a sustentabilidade, a segurança operacional, utilizando cibersegurança e as ações para redução de POB, a integridade estrutural, e o Life Extension é uma dessas iniciativas, e o uso de soluções digitais como o monitoramento dos cascos das unidades, o uso do painel de monitoramento My Digital Fleet e a realização de inspeções remotas. Nossa apresentação, vamos falar um pouco sobre o processo de extensão de vida, então, dos FPSOs, né, das unidades offshore, e as lições aprendidas durante os processos que o ABS já realizou. Como a Nayara e o Anabal já pontuaram, no cenário que a gente tem visto hoje, diversos campos têm apresentado uma expectativa de produção maior, né, do que a vida da unidade offshore. Novas tecnologias aplicadas vêm aumentando o fator de recuperação dos campos. Alguns poços têm produzido acima da sua expectativa e ainda existe essa possibilidade de perfuração de novos poços e a ligação desses poços a unidades existentes. Então, o que motiva o início do processo de extensão de vida de um FPSO ou de uma unidade de produção? A eficiência. O campo continua produzindo sem interrupção devido à instalação de uma nova unidade e maximiza a extração das reservas. Financeiramente, o custo para a realização da extensão de vida de uma unidade offshore não se compara ao CAPEX para a construção de uma nova unidade. Você ainda evita o custo da interrupção da produção para o descomissionamento da unidade antiga e a instalação da nova, além de reduzir o impacto ambiental do descomissionamento da unidade antiga e da construção da nova unidade. Então, o processo de extensão de vida em si. Entidades diferentes, como, por exemplo, o API, elas dividem o processo de extensão de vida de diferentes maneiras. O ABS entende que a divisão em 3 fases dá objetividade ao processo e indica claramente as ações necessárias em cada etapa. As 3 fases são investigar as condições atuais da unidade offshore, determinar o que precisa ser feito para garantir a integridade estrutural durante o processo de operação e naturalmente, o período a ser estendido, como a Nayara pontuou, é importante, porque tem um tempo menor, riscos menores, menos requisitos. Quanto maior for o período de extensão, aumenta o risco e, naturalmente, os requisitos para mitigar esses riscos serão mais extensos. E a terceira, implementar as correções necessárias identificadas nas 2 fases anteriores. A fase da investigação envolve coletar os dados do projeto e da operação, ou seja, é importante também saber como é que essa unidade operou ao longo da sua vida, e a realização de uma vistoria, que é o que a gente chama de baseline survey, que é uma vistoria equivalente a uma vistoria especial da unidade. Esse levantamento inclui as condições de projeto, histórico operacional, controle de peso da unidade, e os relatórios de medição de espessura e relatórios de manutenção e reparo realizados ao longo da vida da unidade. Essas informações elas vão dar uma referência quanto à condição atual da unidade. Na fase seguinte, que é a determinação, é quando vão acontecer as avaliações de engenharia, que vão compilar todos esses dados levantados e verificar se a unidade tem as condições necessárias relativas à tensão e fadiga para operar na locação durante o período solicitado. Ao finalizarmos essa fase da determinação,
Ações corretivas podem ser solicitadas, como reparos, reforços estruturais em alguns pontos críticos, controle da corrosão, eventualmente substituição de chapas em determinados locais. E a última fase é a implementação dessas ações corretivas. Então, aqui, como é que a gente determina a vida e fadiga restante da unidade? Vamos observar esse gráfico e vamos imaginar que que essa reta representa a vida e fadiga da unidade de acordo com as condições originais de projeto. Naturalmente, o desgaste da fadiga ele não é uma função linear, mas a gente vai usar aqui esse gráfico para tentar facilitar aqui a explicação. Quando a gente considera os esforços que a unidade sofreu durante a operação, devido às condições ambientais, condições de carregamento e outros fatores, a gente pode chegar à conclusão que os danos não foram tão severos e a inclinação da reta ela foi um pouco mais suave, apresentando uma vida, naquele momento, maior do que a esperada. Partindo desse valor, então, do novo valor encontrado, e reacessando a estrutura através de programas de cálculos estruturais, modelos de elementos finitos, a gente calcula a nova quantidade, a nova vida da unidade. E aí, nesse gráfico, a gente está chamando aqui de reassessed life. Então, a partir desse ponto, a gente consegue determinar o novo período de maturação da unidade. Aqui, detalhando um pouco mais o processo de extensão de vida, o que a gente tem observado é que esse processo de extensão, muitas vezes até em função da dificuldade de obtenção dos dados, ele pode ser demorado. Então, é importante a gente estabelecer aqui uma sequência de ações, e aqui a gente consegue detalhar um pouco mais essa sequência a fim de objetivar e deixar ele mais straightforward. Em um cenário ideal, o processo deve começar pelo menos 2 anos e meio antes da maturação da unidade. Caso a empresa já tenha decidido pela extensão de vida, a gente pode até começar isso um pouco antes, ou seja, se já está no planejamento do armador fazer a extensão de vida daquela unidade, o ideal é que ele comece até mais cedo, em torno de 5 anos antes da maturação, da data de maturação da unidade. A coleta inicial de dados ela deve ser iniciada assim que o operador identificar a possibilidade de extensão de vida. Nessa etapa, são feitas avaliações de engenharia baseadas em informações preliminares. A vistoria que vai ser feita, como a gente comentou, é uma vistoria que a gente chama de baseline survey, e o escopo dela ele é equivalente a uma vistoria especial de acordo com a idade da unidade. Ou seja, vão ser verificados todos os tanques, todos os compartimentos, todos os espaços da unidade. Vai ser feita uma vistoria subaquática, tipo U-Wild, que vai incluir também as linhas de ancoragem. Esse escopo ele é bem extenso e toma bastante tempo. Aí a gente passa aqui para outra fase, que seriam as avaliações e análises de engenharia, que também são bastante extensas, porque a engenharia vai receber todas essas informações e trabalhar com todos esses dados. Ela deve começar a trabalhar assim que começa a receber as informações, e essas informações, uma parte importante seria a parte de medição de espessura e a parte dos relatórios da operação. Assim que essas avaliações forem concluídas, a gente pode iniciar a fase das ações corretivas e dos reparos, e essa etapa ela pode ser feita faseada, ou seja, você não precisa ter completado toda a avaliação de engenharia para começar a executar os reparos. O cronograma, né, naturalmente, é difícil dar um timeline para isso, porque vai depender da quantidade de reparos, da quantidade de reforços ou de ações a serem tomadas.
Bom, e aí, finalmente, a gente concluindo essa fase de reparos e ações corretivas, a gente chega, o processo de extensão de vida é finalizado, novos certificados são emitidos para a unidade. Nesse ponto, o ICIP, que é o In-Service Inspection Plan, vai ser revisado, e nesse plano de inspeção vão ser incluídos esses novos requisitos operacionais, como a frequência de inspeção, que pode ter sido alterada, a metodologia de inspeção, eventualmente a aplicação de novas técnicas, e locais críticos que foram identificados nessa análise. Algumas lições aprendidas. As classificadoras normalmente focam na estrutura e nas linhas de ancoragem, mas, sem dúvida, a parte de tubulação, máquinas, equipamentos também vão se deteriorando e vão precisar de uma atenção aí para serem reparadas ou substituídas. Como a Nayara pontuou, a obsolescência é um fator que deve ser considerado, ou seja, muitas vezes alguns equipamentos eles vão precisar ser substituídos por estarem obsoletos e não por necessariamente apresentarem problema. Para os FPSOs que trabalham com turret, os swivel têm sido um desafio para a extensão de vida, porque devido à dificuldade de reparo e substituição. Quanto à vistoria, alguns pontos de atenção são a inspeção dos fundos de tanque, quanto à identificação de pitch em corrosão, e a inspeção na parte abaixo do convés principal, principalmente nas regiões de difícil acesso. A inspeção das linhas de ancoragem, devido à dificuldade de medição dos desgastes nos elos, por elas estarem com tensão. Nas inspeções subaquáticas, a limpeza do casco, para possibilitar que a inspeção seja feita, é sempre um desafio. As áreas de difícil acesso, como turret, caixa de mar, muro em balcones, as áreas do costado atrás das linhas de ancoragem, que também são sempre complicados de serem vistoriados. E um outro ponto aqui que é interessante a gente ressaltar seria o cálculo de fadiga. Quanto ao cálculo de fadiga, uma coisa que a gente tem observado é que é interessante a gente levar em consideração a vida de fadiga total do cálculo feito originalmente, e não o valor nominal, que muitas vezes é o que traz aí a anotação de classe da unidade ou o ano de maturação. Nesse próximo slide, a gente detalha isso um pouco mais. O cálculo original da vida de fadiga é feito pelo critério de passa ou falha, ou seja, quando o operador solicita que um projeto vá operar por 20 anos, independente do resultado da análise ser maior que 20 anos, o projetista normalmente vai indicar como valor nominal que aquela unidade apresenta 20 anos de vida e fadiga. Às vezes, investigando essa documentação do projeto, a gente descobre que a unidade ela já possui uma vida e fadiga maior do que essa indicada ali na anotação ou no ano de maturação da unidade. Essa vida, que foi de fato calculada, ela pode ser a vida considerando a estrutura por completo, mas muitas vezes há conexões que apresentam uma expectativa de vida maior do que 20 anos e outras, às vezes, nem tanto. E aí, quando a gente reacessa a estrutura, levando em consideração a vida real, a gente muitas vezes descobre que essa diferença para o período pretendido muitas vezes é menor do que se imaginava, porque a estrutura já apresenta esse excedente em fadiga. Então, e aí, naturalmente, é importante observar que alguns elementos eles podem apresentar vida já suficiente para o período pretendido e outros não, e aí sim vão ser necessárias análises locais. Então, na verdade, quando a gente identifica essa vida real da unidade, a gente percebe que talvez a quantidade necessária ali de reforços e de requisitos ele seja menor do que o esperado, e aí a gente, a partir daí, pode calcular, então, a nova extensão de vida e a nova data de maturação da unidade. Bom, continuando as lições aprendidas, aqui a gente indica mais alguns pontos de atenção. Um ponto interessante é esse com relação a quando se iniciar esse processo. O ideal é que se comece o mais cedo possível, a partir do momento que você já tenha
essa noção de que se pretende uma extensão de vida. O escopo da vistoria como eu mencionei, é um escopo longo, ele interfere com a operação da unidade. Muitas vezes é difícil coletar todas as informações, especialmente em unidades convertidas ou unidades adquiridas de outros armadores. De forma geral, reparos serão necessários, e eles também sempre conflitam com a operação, então, normalmente, isso pode ser motivo para atraso. Reparos de pintura normalmente serão necessários, reparos nos fundos dos tanques normalmente serão necessários e são complicados, e sem contar atrasos por outros motivos, como, por exemplo, as condições meteorológicas, próprias restrições operacionais, disponibilidade de recursos e, eventualmente, disponibilidade até da cadeia de fornecedores. A gente agora viveu a pandemia, onde ela apresentou aí alguns desafios, e agora vive essa guerra que também está provocando aí os seus desafios. Bom, aqui, finalizando esse slide, ele mostra aqui um resumo para quem vai começar esse processo de extensão de uma unidade de produção pela primeira vez. Se a gente puder dar uma dica só, ela vai ser: comece cedo, comece a coletar os dados o mais cedo que você já tenha identificou que é viável estender a vida da unidade. Como a gente falou, a partir do momento que vocês entenderem que vão estender a vida, 5 anos seria um bom período para começar essa coleta de dados e começar esse processo. Quanto mais completa for a coleta de dados, mais fácil será o processo de extensão de vida. Fatores importantes aí nesse momento: a disponibilidade de todos os relatórios durante a operação da unidade, um sistema de gerenciamento de integridade efetivo, e lembrem sempre que a sociedade classificadora vai ser parceira nesse processo e vai poder ajudar na melhor avaliação aí da estratégia e a mitigar os riscos desse processo. Finalizo por aqui. Agradeço aí mais uma vez a Sobiana a oportunidade de dividir esse painel e estou à disposição aí para as perguntas. Acho que você está em mudo, Ronald. Aí. Obrigado, Carlos, mais uma vez. A sua apresentação, além de ser muito didática, é muito útil para todos. Pedimos que aguarde, então, que se junte os três. O que eu observei aqui dos nossos panelistas é que todos agradeceram muito as apresentações. Significa que a audiência é bastante selecionada e não fizeram perguntas. Então, eu vou fazer uma pergunta que vai servir para os três darem o seu ponto de vista, e a gente considera. Então, eu vou fazer aqui a pergunta. Olha só. Importante, portanto, nesse momento, é o balanceamento entre os investimentos de revitalização do campo com os ganhos de produção, não é isso? Isso é vital. As instalações devem sofrer adequação e revitalização, não somente por questões relacionadas à segurança e integridade, como também as mudanças no cenário de produção. E quanto a isso é que eu quero fazer essa pergunta que serva e vai servir para vocês. Como é que vocês enxergam esse quadro perante o futuro próximo de 5 anos, nesse novo cenário de produção, que é incerto, e vou deixar essa pergunta em aberto para que cada um faça a sua análise, tá certo? Na ordem das apresentações, Nayara, depois a Ana Paula, depois o Carlos Machado. A palavra está conseguindo.
Pergunta de 1 milhão, né, né, o Ronald? De certa forma, a incerteza que a gente tem em relação ao futuro, né, tem impactado, sim, nessas análises de extensão de vida. Ao mesmo tempo que eu preciso aumentar a recuperação, ao mesmo tempo que eu não quero descomissionar nesse momento a unidade, né, eu, operador, que eu estou dizendo. Ao mesmo tempo que eu quero estender vida útil, né, aumentando a vida daquele ativo e estressando no sentido de usar ao máximo aquela infraestrutura, o cenário incerto do futuro faz com que, de repente, eu não queira investir naquela infraestrutura, né? E aí, como coloquei na minha apresentação, estender vida útil não é manter o ativo operando por mais tempo, né? É você fazer os investimentos que são necessários. E a gente percebe que, se a gente tivesse aquele boom do pré-sal, por exemplo, né? Uma indústria pujante e tal, a gente teria um comportamento. Talvez hoje a gente tenha outro, né, o operador mais cauteloso no sentido de investimento no ativo dele, por conta das novas fontes de energia, né, até quando a gente vai operar essas unidades, enfim, é difícil prever esse cenário, né, de mudança de transição energética, ao mesmo tempo num cenário de guerra, né, que a gente faz com que a demanda pelo produto seja cada vez maior. O momento de incerteza é grande, né, e a gente vê que isso impacta diretamente na forma como os operadores querem investir nas suas infraestruturas. E acho que eu poderia falar nesse sentido, né, do lado do regulador, a gente percebe dessa forma, né? Ser mais comedido quando insiro mais dinheiro naquela unidade. Mas uma coisa interessante, né, que a gente também tem estudado, que a extensão de vida útil, eu coloquei 3 pilares, né, que é a degradação do material, a obsolescência e as questões organizacionais. Acho que a gente gera um quarto fator que está associado ao risco carbono, né? Será que eu vou manter um ativo maduro, sem investimento nenhum, ou sem minimizar as emissões, operar da mesma forma como eu operei 25 anos? Agora a sociedade não permite mais isso, né? Então, a gente está falando de um envelhecimento que agora passa por 3 pilares, mais a questão da redução de emissão de carbono e o risco carbono. Então, não é vida fácil, né? Trabalhar com esses 4 pilares no momento da decisão de estender. Vou passar aí para os meus colegas, Anabal e Carlos. Anabal. Acho que você está em muda, Anabal. Está no mudo. Opa, fui mutado. Eu digo sempre que nossa cultura não somos muito afeita a planejamento, né? Mas somos excelentes no contingenciamento, né? Então, o indivíduo mesmo faz um projeto da casa, ele gasta o mínimo possível no projeto e o dobro de tempo e da construção e da execução da sua casa, né? Assim que funciona a vida da gente. Então, quando eu estou dizendo isso, estou dizendo da nossa cultura, né? Então, se você olhar o cenário de petróleo, muita coisa, né? No mundo, né? Está cheio de incertezas, né? A gente não sabe o que vai acontecer, quase nada, né? A gente vai tocando nossa vida aqui. O que eu posso dizer com relação à sua provocação, Ronald, é que do lado do operador independente, nós já demos mostra que nós temos uma disposição de investimento no Brasil, porque o nosso mercado é muito jovem no Brasil, ele está ainda se constituindo, né? Então, quando a gente fala assim, em lava extension e descomissionamento, de que ativo? Porque qual que nós vamos comprar amanhã? Quando é que vai estar à venda, né? Então, a gente tem ainda, digamos assim, uma certa dificuldade de imaginar o próximo passo, que é comprar o ativo, né? Não tem um calendário, não tem uma data definida, não sabemos nem qual é, né? Então, quando eu vejo o Carlos colocar ali que o ideal é ser há 5 anos, eu falo, pô, a gente vai ter que... Mas o que eu digo sempre, nós somos muito bons em contingenciamento, né? É claro que com essas questões aí não se pode brincar, mas e aí já demonstrou que o cuidado que a NP tem disso e a forma, com a seriedade que o mercado também encara isso. Então, eu diria a você o seguinte, dentro do cenário de incertezas que nós temos aí, eu tenho algumas certezas,
né? Primeiro, nós continuaremos fazendo investimento na área de petróleo, não tenho nenhuma dúvida disso. E quando eu vejo, Nayara, a Alemanha, que é um país tão verde, né, acionar suas usinas a carvão, eu começo a questionar que tipo de transição energética os europeus querem que a gente faça, né? Porque eu não estou disposto a ficar no frio, né? Nem que tenha que acionar, nem que eu tenha que acionar uma usina de carvão, né? Então, assim, vocês fazem a parte difícil e eu fico com a parte boa da história. A gente tem um milhão de alternativas que eu não tenho nenhuma dúvida que a indústria de petróleo vai enfrentar esse desafio. Aliás, parece que quando o cenário aperta, as coisas favorecem a indústria de petróleo, né? Então, houve essa confusão toda por aí, né? Esses desequilíbrios todos estão acontecendo por aí, e o preço do petróleo subiu, é sinal de que o mundo confia no petróleo como fonte de energia, ainda que tenha essa questão da mitigação do carbono, que nós vamos fazer. E já está sendo feita. E o que o país precisa fazer é usar a maneira mais inteligente de fazer essa acomodação energética, que é regulamentar o mercado de carbono. Né? Então, na medida que eu vi a CEO da Equinor, na Equinor nós não temos net zero, não, é net negativo. O que eu não conseguir descarbonizar, eu vou mitigar. Lá vai ser net zero negativo. Então, eu tenho essa certeza. Eu acho que temos apetite, temos oportunidades, temos demandas sociais para incluir o petróleo com essa pujança que tem de fazer, transformar o recurso em riqueza. E o Life Extension é mais uma dessas incertezas que certamente a gente vai conseguir equacionar aí dentro do nosso way of life de ser bom de continuamento e nem tanto de planejamento. Tá bom. Machado. Concordo com o que o Anabal colocou, acho que existe essa questão da transição energética, é uma incerteza para o mercado de petróleo, mas isso não é um processo que vai acontecer agora, acho que a gente vai continuar investindo em petróleo por algum tempo, e aí, trazendo aqui para a questão da extensão de vida, como a gente pontuou, o investimento é menor do que na hora que você pensa, né, numa unidade nova. Então, acho que a extensão de vida ela tem essa justificativa também que ajuda a indústria quanto a essas incertezas. Quando você pensa na extensão de vida para um período de até 5 anos, o processo ele é muito mais objetivo, muito mais simplificado. Então, os operadores eles têm essa... Eles podem aplicar inicialmente para uma extensão de vida de até 5 anos, aonde isso tudo é simplificado, ou seja, e aí depois, né, a partir do momento que você vê, não, realmente esse campo ele vai operar por um período maior, e aí sim ele pode aplicar para um período maior, e aí sim com requisitos, né, mais complexos. Então, acho que a extensão de vida ela traz, né, aí um facilitador, ela ajuda essa questão das incertezas do que vem por aí. Mas acho que a incerteza é inerente à indústria e a gente tem lidado com isso aí ao longo da vida. Ronald. Tá bom. Tem uma pergunta aqui da audiência para a Nayara. Em sua apresentação, você citou como um pilar da extensão da vida útil a avaliação dos aspectos regulatórios. Na visão da ANP, a extensão da vida útil deve ser orientada a preservar as filosofias e regulamentos vigentes à época do projeto, ou a tendência é a exigência de atualização dos regulamentos e filosofias mais atuais? É uma ótima pergunta, né? Porque quando você constrói aquela unidade, você tem uma filosofia de segurança e tem os requisitos, né, externos, né, do regulador, que não é só da ANP, né? Tem a Secretaria do Trabalho, enfim, os outros reguladores. E quando você estende a vida útil, é um momento em que eu não diria que você tem que atualizar a nova instalação para todos os requisitos atuais daquele momento, né? Eu não diria isso, porque muitas vezes é inviável, mas eu diria que você tem que fazer uma boa análise crítica nesse momento, o que é pertinente, o que é possível fazer de melhoria, né, dentro do conceito ALARP, né, no sentido de que eu vou ter um benefício que é compatível com o meu investimento,
e fazer uma boa análise de risco, uma gestão de risco naquele momento. É imprescindível para que você... O requisito hoje é esse, eu estou naquele, o gap é esse e eu gerencio dessa forma, né? Não vai dar para dar um revamp em todas as unidades, né, para estabelecer, né, para chegar até o requisito novo, mas é importante definir o gap e definir o que fazer para gerir esse gap, né, em termos de medidas de controle, medidas preventivas e também mitigadoras. Então, eu entendo dessa forma, né, e é a opinião da Nayara, né, não é da ANP. Tá bom. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Rodrigues, eu acho que vale para em aberto. Temos diversos campos maduros no Brasil, e isso significa plataforma com muitos anos de operação. Especificamente no Brasil, temos uma ideia de quantas plataformas já passaram por esse processo de reassentamento e extensão da vida útil? Está em aberto aqui para Nayara, ou Nabal. Quer que eu faça a pergunta de novo? Eu não tenho ideia, eu vou passar aí. Nayara, tem ideia disso? Diversos campos maduros no Brasil, tem diversos campos, com muitos anos de operação. Especificamente no Brasil, temos uma ideia de quantas plataformas já passaram por esse processo de reassentamento e de extensão da vida útil? Ou de revitalização, né? E extensão da vida útil. Então, plataforma, né, que a pessoa está perguntando, porque Subsea, a gente acompanha, os operadores comunicam a ANP por meio de um sistema. Então, é como eu falei, aí eu dei o panorama lá de gasoduto, de oleoduto, então, a gente já tem bastante, um percentual bem importante dos ativos em extensão de vida útil. Agora, se a pessoa está falando, acho que é a Viviane, né, que está perguntando, daí que não, quantas unidades de produção eu posso contar, talvez, nos dedos das duas mãos, assim, em torno de 6, 7, por aí, que passou pela nossa aprovação, mais ou menos isso, que solicitou extensão e avaliação por parte da ANP, não consigo, não enche os dedos das duas mãos, eu acho que umas 7, 6 ou 7, por aí. Agora, quantas podem, né? Quantas poderiam, aí a gente está falando daqueles 50, né, que eu apresentei na minha apresentação como dado. Tá bom. Tem uma pergunta aqui da Viviane, que eu vou ler aqui, mas eu até não entendi muito bem, mas como vocês refletem sobre a influência entre a gestão integrada robusta impacta na extensão da vida útil e o uso de novas ferramentas de avaliação? Não será necessário nesse processo para a redução de incertezas? Não sei se a pergunta está clara aí. E também foi feita para todos. Como você reflete sobre a influência entre a gestão integrada robusta, significa integridade, pessoas, sistemas, processos, impacta na extensão da vida útil e no uso de novas ferramentas de avaliação. Não será necessário neste processo para a redução de incerteza? Bruno, posso começar essa? Pode. Acho que, Viviane, obrigado aí pela pergunta, acho que essa gestão integrada ela vai facilitar muito o processo de extensão de vida, acho que você consegue consolidar essas informações, então você tem um acesso muito mais fácil. Quando a gente, né, as unidades que a gente está vendo chegando ao final da vida hoje, quando elas foram construídas lá atrás, no passado, muitas vezes não se pensava nessa possibilidade de extensão. Então, essa coleta de dados ela
é muito complexa por causa disso, porque muitas vezes você não tem todas as informações. Hoje, quando você tem essa gestão integrada, naturalmente você consegue condensar muito essas informações e todos já entendem, né, essas possibilidades de extensão de vida, então eu acho que isso, sem dúvida, vai facilitar esse processo, sim. Não sei se a Nayara ou a Anabel querem complementar. Não, Carlos, eu ia falar exatamente isso. Se você tem uma boa gestão daquele ativo, né, se você integra os processos, pessoas, né, a integridade, e você tem ferramentas robustas, né? Ela perguntou, né? E ferramentas não serão necessárias nesse processo. Você tem uma ferramenta robusta em que você consolida as informações e, obviamente, é o que eu falei na minha apresentação. Esse processo de extensão de vida é muito demandante de tempo e esforço dado informação e demandante de pessoas também, né? A gente tem que fazer uma boa gestão, por exemplo, do conhecimento. A gente está falando de 25 anos, né? A gente não acha que as pessoas que vão operar, né, esses ativos sejam as mesmas que começaram a operar aí. Então, a gestão robusta também passa por um processo de guardar o conhecimento, conseguir perpetuar o conhecimento, a transferência de conhecimento. Então, com certeza, é fundamental para esse processo de avaliação da extensão de vida e também de conseguir gerir a integridade nesse momento que é mais sensível, né? Com certeza, Viviane. E obrigada, Ricardo. Eu achei que fosse a Viviane que tinha feito a outra pergunta, mas obrigada pela sua pergunta anterior. Eu só acrescentaria aí que nós temos aí uma situação que vai relativizar isso, e não é necessariamente ruim, que é a mudança dos operadores, né, nesse processo que nós estamos vivendo de desinvestimento. Então, grande parte, existe um esforço muito grande de todos os envolvidos para que se preserve a memória dessa gestão, mas naturalmente e inexoravelmente vai passar por uma alteração de gestão, né? Então, aqui na BPIP nós temos até uma máxima que fazer diferente faz a diferença. Então, isso quer dizer que, normalmente, a gente trabalha de maneira diferente do que a gente operava, do que aqueles ativos eram operados. Isso vale para qualquer ambiente produtivo, né? Então, se isso é uma realidade, um próximo desafio é a gente fazer com que isso seja feito da melhor forma, e aí importante dessa passagem de bastão seja feita também com essas informações que nem sempre estão disponíveis nessa passagem de bastão, mas que o próprio ANP tem se aprimorado aí nos processos de sessões para que garanta que essas informações que são relevantes e muito importantes sejam preservadas e tenham uma passagem de bastão sem que haja nenhum tipo de solução de continuidade. Muito obrigado. Bom, não tendo mais perguntas, eu queria agradecer a todos os panelistas, Nayara, Nabal, Carlos Machado. Muito obrigado pela apresentação que vocês fizeram, foi de alto nível, apresentação, perguntas também de bom nível, de alto nível. E convido vocês a continuarem assistindo os demais painéis. São mais 2 painéis, nós vamos dar continuidade agora ao segundo painel, agradecendo a vocês pela participação. Tá bem? Muito obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia, obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.